Vamos pensar assim. E se cada texto que a gente lê na internet fosse, na verdade, uma cena de crime? E a nossa missão? Encontrar as pistas deixadas por um suspeito que está cada vez mais comum, a inteligência artificial. Hoje, a gente vai se tornar detetive e aprender a desvendar esses sinais. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? À primeira vista, um texto de IA pode enganar direitinho, parecer super-humano. Mas a verdade é que se a gente olhar de perto, a IA sempre deixa rastros. E a boa notícia é que hoje a gente vai aprender a farejar essas pistas. E olha só, essa aqui já é uma primeira grande pista. A escrita humana geralmente foca nos detalhes, no que é específico. Já a IA, ela adora generalizar e exagerar. Ela pega um fato simples e transforma numa coisa grandiosa, quase épica. É como se ela trocasse a precisão de um bisturi por um megafone. Tá, mas por que a IA faz isso? O segredo é que ela não pensa como a gente. Ela não entende o que está escrevendo. Ela está, na verdade, prevendo qual é a próxima palavra mais provável. E essa natureza, essa mania de prever, cria uns padrões, sabe? Quase como uma assinatura digital que ela não consegue esconder. E a raiz de tudo isso está nos famosos LLMs, os modelos de linguagem amplos. Eles são treinados com literalmente bilhões de textos da internet. Por causa disso, em vez de criar algo do zero, eles preveem qual palavra é estatisticamente mais provável de aparecer em seguida. É basicamente seguir o caminho mais batido. Essa tendência de sempre buscar a média é, ao mesmo tempo, o superpoder dela e o seu maior ponto fraco. Beleza. Vamos começar pelo mais fácil, né? Aquelas pistas que são tão óbvias que praticamente pulam da tela. São as impressões digitais, aqueles erros que uma revisão humana, assim, com um pingo de atenção, jamais deixaria passar. E a primeira delas é a mais descarada de todas, a confissão. É isso mesmo. Muitas vezes o texto é copiado e colado tão na pressa que a pessoa esquece de apagar a parte em que a própria IA se identifica. É o equivalente a um ladrão deixar o RG cair na cena do crime. Entrega tudo de bandeja. Outra coisa para ficar de olho, esses artefatos de máquina. Sabe, códigos quebrados, textos de placeholder, são restos do processo de geração. Quando isso aparece no meio do texto final, não tem nem o que discutir. É um sinal claríssimo de copia e cola sem a menor revisão. E não para por aí não. Datas incompletas com XX, formatação de código aparecendo onde não devia, uso meio aleatório de emojis em contextos sérios ou até textos que simplesmente param no meio da frase. Tudo isso são sinais de alerta que piscam em neon, sabe? Coisas que gritam IA passou por aqui. Ok, agora que a gente já viu os erros grosseiros, vamos aprofundar um pouco. Vamos falar dos tiques de estilo. É que nem gente, sabe? A IA também tem suas palavras e frases favoritas. E ela usa... Nossa, como ela usa. Às vezes até cansar. São aquelas palavras que são chiques, meio acadêmicas, mas de tanto que a IA repete, elas viram um eco. Um eco bem característico. Vamos dar uma olhada nos maiores hits dessa playlist. E para começar, um clássico dos clássicos, a palavra tapeçaria. A IA ama usar tapeçaria como um substantivo abstrato para falar de qualquer coisa complexa. A rica tapeçaria cultural, a complexa tapeçaria de eventos. Pode prestar atenção. Depois que você nota a primeira vez, parece que essa palavra está em todo lugar. Outra queridinha do vocabulário da IA, crucial. Ou a prima dela, pivotal. São palavras usadas para inflar a importância de qualquer coisa. Transformam um fato comum em um marco histórico. É um jeito fácil de injetar um drama que, na maioria das vezes, simplesmente não existe. E tem também verbos como ressalta, sublinha, destaca. Uma pessoa escrevendo seria mais direta, diria mostra ou indica. A IA escolhe esse tom mais formal, que muitas vezes fica uma coisa meio empolada, sabe? Meio formal demais, que acaba soando artificial. Então, anota aí uma listinha rápida para ligar o radar de detetive. Palavras como aprofundar, fomentar, cenário usado como algo abstrato, testemunho, sozinhas elas não querem dizer nada. Mas quando você começa a ver várias delas juntas no mesmo texto, bom, o seu IAômetro interno tem que começar a apitar forte. Certo. Agora a gente vai para o nível avançado da nossa investigação. Aqui o foco não é mais só como a IA escreve, mas sim o que ela escolhe escrever. A própria estrutura do conteúdo, a forma como ele é organizado, pode ser a maior pista de todas. O primeiro padrão é o que eu gosto de chamar de linguagem de folheto turístico. A IA tem uma dificuldade gigantesca em manter um tom neutro. Ela tende a descrever lugares, empresas, qualquer coisa com uma linguagem tão positiva, tão grandiosa, que parece que foi escrita pelo departamento de marketing. Dá uma olhada nesse exemplo aqui.
Percebe? Aninhada, deslumbrante, vibrante. É tudo muito florido. Um texto informativo de verdade seria bem mais direto ao ponto. A meta aqui não é informar, é claramente impressionar. Beleza, segundo padrão, a famosa análise de fachada. Funciona assim, a IA pega um fato super simples e anexa uma frase de efeito no final para parecer que está fazendo uma análise profunda. Geralmente usa palavras como destacando, refletindo, mas no fundo é uma análise que não analisa absolutamente nada. É só fumaça. Olha, a diferença aqui é gritante. Uma pessoa normal escreveria: o shopping tem uma conta no Instagram. Ponto. Fim da história. A IA não. Ela pega isso e transforma numa tese de doutorado sobre remodelar o cenário da distribuição musical. É um exagero que não adiciona nenhuma informação real. E para fechar os padrões, o meu favorito, a conclusão de forminha de bolo. A IA pensa de forma muito estruturada, ela segue uma receita. Por isso, é muito comum que os textos gerados por ela terminem sempre do mesmo jeito, com aquelas seções super previsíveis tipo desafios e perspectivas futuras. Essa fórmula do apesar de ser um sucesso, existem desafios é um clássico. É o feijão com arroz da conclusão de IA. Pensa bem, essa conclusão serve para o canal do Panamá, para uma padaria de bairro, para a carreira de um jogador de futebol, serve para tudo. E é justamente essa falta de especificidade que a torna tão suspeita. Tá, mas e daí? Por que a gente deveria se importar com tudo isso? É porque saber identificar um texto de IA hoje em dia não é mais um truque de festa. É uma habilidade de sobrevivência digital, de verdade. É fundamental para a gente conseguir navegar no mundo da informação. Então, para resumir, o nosso kit de ferramentas de detetive de IA está montado. A gente aprendeu a identificar as falhas técnicas, a ouvir aquele eco das palavras repetidas, a ver o esqueleto da fórmula por trás do texto e, o mais importante, a desconfiar do exagero. Com tudo isso na mão, a gente deixa de ser só um leitor passivo e se torna um leitor crítico, que sabe questionar o que está lendo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão para levar para casa. Hoje a gente aprendeu a ver as cordinhas que controlam o fantoche, né? Mas e amanhã? Conforme a IA fica cada vez mais sofisticada, quase perfeita, como é que a gente vai continuar distinguindo o que é real do que é fabricado? Fica aí a pergunta.